Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Mais uma semana juntos, mais um domingo nos comunicando através desse meio de comunicação, né? Virtual, esperando algumas informações para que a gente possa logo retomar os nossos encontros, né? Presenciais lá na igreja. A gente tem recebido algumas informações da nossa Igreja Nacional em relação ao retorno para os cultos, né? E aí eles tomaram a decisão, a Igreja Nacional, de observar então agora essa questão da flexibilidade. As cidades e igrejas que puderem retornarem aos poucos estarão fazendo isso. Não é o caso de Belo Horizonte ainda, mas o documento mandado pela Igreja Nacional já está sinalizando possibilidade de retorno nos cultos presenciais. Então a gente pede aos irmãos que aguardem mais um pouco. Estamos aí seguindo as orientações, tanto da Igreja Nacional, a nossa igreja, quanto das autoridades de saúde no nosso país. Mas por enquanto ainda continuamos com os nossos encontros virtuais. Eu particularmente presumo que no mês de junho estaremos de volta aos nossos encontros presenciais. Mas aguardem as orientações e na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai estar passando para vocês. O texto de hoje é Isaías 41:10. Diz assim: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O tema do nosso sermão de hoje é Vencendo o Medo, baseado em Isaías 41:10, que acabamos de ler. Isaías escreveu essas palavras muitos anos antes de o povo judeu ser levado cativo pelo exército babilônico. Na verdade, quando Isaías escreveu essa profecia, a Babilônia ainda nem era uma potência mundial. Mas conforme a palavra do Senhor, veio o tempo em que os judeus foram levados cativos pelos babilônicos, né? O exílio foi um castigo divino por causa do pecado do povo. Jerusalém foi tomada, né? O templo foi destruído e o povo deportado para uma terra estranha. Os judeus enfrentaram décadas de cativeiro, então eles tinham muitos motivos para temerem e ficarem, de uma certa forma, atemorizados diante de Deus e diante de todos, né? Em Isaías 41, o profeta fala sobre Ciro, o rei da Pérsia, que reinou entre 550 a 530 a.C. E foi ele quem derrotou os babilônicos e promoveu uma verdadeira reviravolta na geopolítica mundial daquele tempo. Com uma grande força militar, Ciro se tornou o governante mais temido da terra e arrasou povos e nações. No entanto, diante desse cenário, Deus disse ao seu povo: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O remanescente fiel não deveria temer Ciro. Pelo contrário, devia enxergá-lo como um instrumento nas mãos de Deus, um agente do juízo divino. Todos os êxitos mundiais de Ciro ocorreram conforme o propósito soberano de Deus, né? Em favor do seu povo ou do povo escolhido. E vale a pena lembrar que foi Ciro quem publicou o decreto que permitiu que os judeus pudessem retornar à sua pátria, né, para reconstruir Jerusalém. Podemos observar isso lá em Esdras 1, versículos de 1 a 4. Nos mostra um pouco sobre isso, né? Sempre que perdemos o controle
de uma situação ou quando precisamos tomar uma decisão importante, ou então diante de um problema que os nossos olhos parecem impossível, o medo toma conta da nossa vida. Por exemplo, a situação que estamos vivendo, né? De medo. O medo é uma realidade, faz parte da nossa limitação humana. Por isso, se tentarmos abandonar o medo, talvez não seja uma tarefa fácil, né? Mas podemos aprender e conviver com ele. A coragem não é a ausência do medo, mas sim o domínio sobre ele. E muitas vezes esquecemos que o Senhor, o nosso Deus, é maior do que todas essas coisas. E Ele nos ajuda, Ele nos sustenta e Ele nos fortalece. Por isso, não temamos, depositemos nossa esperança em Deus, vamos continuar tendo coragem. Deus jamais falha e o seu amor é derramado sobre todos nós. E de fato trará vitória e nos dará paz, como sempre Ele fez. A segurança em Deus é a chave para a tomada de decisões corretas, fundamentadas no amor de Deus e na sua palavra. Carecemos de Deus, precisamos de Deus, mas devemos reconhecer que por vezes colocamos a necessidade de que a proteção de Deus vem e não o seu amor por nós. Eu vou repetir para que a gente lembre disso. Carecemos de Deus, precisamos de Deus, mas devemos reconhecer que por vezes colocamos a necessidade de que a proteção de Deus vem primeiro e não o seu primeiro amor por nós, ou o seu amor por nós. A história de Deus, ao longo da história do seu povo, Israel, é uma história de triunfo, de proteção e fidelidade. Deus está conosco. Deus se importa conosco. Deus ouve as nossas orações. Deus anseia nos abençoar, nos proteger, nos fortalecer e nos sustentar. Por isso, vamos continuar colocando nossa esperança nele. Através do profeta Isaías, o Senhor garante. Já li esse texto, vou ler de novo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Sabemos que não existe nada de definitivo nas estruturas desse mundo, do nosso mundo. Grandes bancos vão à falência, ao mesmo tempo que alguém da nossa família fica desempregado, doente. A onda de temor, de estresse, de enfermidade se agiganta até dentro das nossas igrejas. E nesse contexto, muitos de nós nos perguntamos se a Bíblia pode permanecer relevante para a nossa vida. A promessa do Senhor, através de Isaías, começa com uma ordem: não temas. E em que tal ordem se baseia? Ela se baseia na afirmação categórica de que o Senhor sustenta. Ele está conosco, Ele nos ajuda. Ele faz tudo isso com o poder da sua justiça. Evidentemente, irmãos, se viver neste mundo fosse naturalmente um mar de rosas, a promessa do Senhor seria desnecessária. Nesse mundo, razões não faltam para temermos. Viver pela fé é um desafio profundo quando tudo vai mal. O desafio da fé é acreditar no Senhor, quando Ele garante: eu te sustento. Nesse versículo que acabamos de ler, Deus está falando com ternura e nos está prometendo: não temas, pois eu estou com vocês. A primeira coisa que o Senhor quer nos transmitir através desse versículo é que Ele não quer que a gente tenha medo. Por isso que Ele diz: eu estou com vocês. Ele está conosco em todos os momentos, onde quer que vamos.
assim como Deus disse a Josué, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Jesus também disse, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lá em Mateus 28, 20, não é? Como a gente já leu também, Josué 1,9. O Senhor quer nos transmitir através desse versículo, ou desse texto, que de fato Ele não quer que a gente tenha medo. E eu quero lembrar ou ver com vocês essa palavra de Deus, essa transmissão de Deus para o seu povo. Ele diz, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Quando damos ao Senhor seu legítimo lugar em nossas vidas, Ele se torna responsável pelo nosso bem-estar. Ele se torna o nosso protetor, o nosso provedor. Ele luta as nossas batalhas, luta as batalhas por nós, e Ele está disponível para nós e a cada momento e a cada dia. Se deixarmos Deus ser Deus em nossa vida diária, Ele cumprirá os propósitos dele em nossa vida e nos abençoará, né? E estará atingindo todas as nossas expectativas. Deus prometeu ajudar os seus escolhidos. Ele diz no texto, eu te ajudo. Não temos muitas necessidades e Deus está com a sua mão estendida sobre as nossas vidas, prontos a nos ajudar. Peçamos a ajuda a Deus, não nos importando qual seja a nossa necessidade ou o que estamos passando. Deus ouvirá a nossa oração. Uma segunda palavra de Deus é eu o fortalecerei e o ajudarei. Às vezes, podemos nos sentir como se tivéssemos sido atacados por um golpe súbito ou um dilema. Mas nada que acontece na minha e na sua vida é uma surpresa para Deus. Isso deve dar-nos um grande conforto em momentos de angústias, né, de aflição. Antes de termos o problema, Deus já sabia a solução para eles. E nós sabemos que não importa o que aconteça conosco, podemos suportar e superar qualquer situação quando confiamos em Deus e Ele nos fortalece e nos ajuda. O Senhor sabe que a fé em Deus e a sua palavra abre a porta para os seus planos e propósitos para nós. Porém, o medo pode abrir a porta para o inimigo. Se mantemos essas coisas em mente, quando a adversidade nos confronta, nós faremos tudo em nosso poder para resistir e tornar-nos temerosos, incluindo orar, louvar e imergir-nos na palavra de Deus. Deus prometeu a mim e a você, Deus prometeu aos seus escolhidos, eu te fortaleço. Na parte B do verso 10 de Isaías 41. Deus sabe que somos pó, portanto Ele sabe que precisamos de forças para vencer dias e dias de lutas às quais estamos sujeitos, né? Então, nos momentos de lutas, peçamos a Deus que Ele venha nos fortalecer e nos dar vitória. Uma outra palavra de Deus para a nossa vida, que Deus nos transmite é: eu o segurarei com a força e a justiça da minha mão direita e vitoriosa. A Bíblia nos diz repetidamente que o nosso Deus é um Deus de justiça. Por isso, Ele está empenhado em ver que os nossos fiéis, ou que os seus fiéis, estão seguros em sua mão direita e vitoriosa. Ao olharmos para a vida de José, de Daniel, vemos dois grandes exemplos positivos para nos espelharmos.
Deus sustentou ambos desses homens na sua mão direita, vitoriosa, e Ele nos sustentará também, se nós, como José, como Daniel, confiarmos nele e obedecermos os seus mandamentos. Deus prometeu sustentar seus escolhidos. Ele diz: eu te sustento. O nosso sustento é resultado do amor provedor de Deus. Não precisamos nos preocupar com o que havemos de comer, vestir ou calçar. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Por isso, a gente precisa entender que a ansiedade não deve fazer, e o medo também não deve fazer parte da nossa vida, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele diz lá em Mateus 6, 25 e 26, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vossa vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Concluindo, nós precisamos declarar em alto e bom som que somos escolhidos por Deus. E se alguém duvidar, não se preocupe. Deus o escolheu mesmo assim. Memorize essa preciosa promessa e afirme sempre isso com fé. Ao fazê-lo, vamos abrir o caminho para o nosso amoroso e poderoso Deus revelar-se a nós como nunca antes. Como foi dito, as palavras da profecia de Isaías se cumprem totalmente em Cristo e em sua igreja. A gente vê isso em 2 Pedro 2 Pedro 1,19. O papel executado por Ciro prefigurou a obra da redenção maior e definitiva que Cristo, o verdadeiro servo de Deus, trouxe ao seu povo. Por isso, também podemos encontrar conforto na declaração: não temas, porque eu sou contigo. Essas palavras que expressam o amor de Deus são para todos os crentes, de todas as épocas e de todos os lugares. Caminhando para o fim, no Novo Testamento, encontramos uma expressão equivalente nos lábios do Senhor Jesus. Em seu discurso final, antes de ser preso e crucificado, Jesus declarou: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Não devemos temer, ao contrário, devemos ter bom ânimo. O motivo para isso é a vitória de Cristo sobre o mundo. E essa é a vitória que garante a eficácia da promessa: não temas, porque eu sou contigo. E essa promessa também é para a igreja. Definitivamente os redimidos sabem que não é qualquer pessoa quem lhe diz: não temas, porque eu sou contigo. Mas é o próprio Deus onipotente que governa soberanamente todas as nações. Por isso, essas palavras fazem todo sentido, e os crentes entendem o que podem se apropriar delas pela fé. Que você e eu não esqueçamos a cada dia, ou durante os dias que temos vivido, que Deus nos promete, e a promessa dele tem sido cumprida. Ele diz: não tenham medo, pois eu sou seu Deus, eu os fortalecerei e os ajudarei, eu os segurarei com força e justiça da minha mão direita e vitoriosa. Que Deus possa te abençoar, que você vença o medo se ele está te assolando, e que Deus derrame graça sobre sua vida. Oremos. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Que o Senhor, com a sua boa mão, mais uma vez, continue nos guiando. Pedimos que o Senhor coloque agora a tua poderosa mão de restauração, de renovo, de cura, de provisão, de alegria nos nossos corações. Pedimos que o Senhor vá afastando todo o medo, se por acaso algumas famílias da igreja estão vivendo
esse medo, essa insegurança, coloca a tua paz, essa paz que vem de Deus. Oramos para que a tua boa e poderosa mão continue sobre cada um de nós e que enfrentemos mais uma semana confiados de que o Senhor é conosco. Por tudo isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sempre acompanhado com o sermão, ou antes do sermão, ou depois, eu tenho enviado cânticos, né? Então, quando você receber lá no grupo da igreja, primeiro o cântico, você ouça o cântico, depois ouça a mensagem e depois, por último, mais um cântico, para a gente formalizar então o nosso culto. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, a presença e o poder do Espírito Santo seja sobre sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana e vamos nos comunicando.